Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que deve beneficiar os portadores de deficiências físicas e intelectuais. Também vamos falar sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e saber os avanços e desafios que ainda existem para o seu funcionamento. O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo dados do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. Para essa grande parcela da população, direitos básicos como acessibilidade e tratamento de saúde específico ainda não estão completamente assegurados. No dia 6 de julho, foi sancionado pela Presidenta da República a Lei Brasileira de Inclusão, que deve servir para ampliar e assegurar esses direitos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Rosiane Cavalcante. Rosiane, você ajudou a conquistar essa lei. Você esteve deputada federal exatamente nessa discussão. Sancionada agora, a sociedade deve acreditar especificamente que os direitos serão garantidos? Com certeza, Miguel. Essa lei tem 15 anos que a gente ficou, enquanto movimento social, também como legislativo, nessa discussão, né, com a sociedade, com todos os públicos envolvidos. Então, para a gente é um avanço, é uma garantia maior ainda. Ele, no início, chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a renominou para a Lei Brasileira de Inclusão. Começou ainda em 2002 com uma proposta do hoje senador Paulo Paim. Depois ele reapresentou no Senado, já quando foi eleito senador, reapresentou a proposta. Então a gente tinha uma contribuição de muitos anos, né? Eu contribuí nesse texto como movimento social, quando estava à frente da ADEFAL, Associação. Fiz seminários aqui para discutir o Estatuto. Depois, como legisladora, inclusive a gente tem 2 projetos de lei nossos que foram incluídos no texto da LBI. E eu tenho certeza que o exercício maior que a gente tem que fazer agora é tirar ela do papel e tornar ela uma realidade. Esse é o grande desafio da sociedade, em especial do público com deficiência. Algumas conquistas são visíveis até na paisagem urbana, com calçadas diferenciadas, semáforos diferenciados, enfim, a gente percebe essa mudança. Mas a reclamação, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai discutir na segunda entrevista, as pessoas não veem assim, especificamente a garantia desses direitos. E ao comemorar 25 anos, o ECA tem essas dificuldades. Aí eu pergunto, e a lei de inclusão vai ter essa mesma dificuldade? Olha, eu costumo não ser muito negativa, não ser muito pessimista nesse sentido. Porque a gente tem um país com a área continental enorme, né? Então, o que acontece no Sul é diferente do que acontece no Norte. As diferenças regionais, ela também impõe à sociedade uma forma de ação, de como aquele povo vive naquela região, né? Então, as diferenças regionais absorvem mais ou não a lei, vamos dizer assim. Então, por ser esse país num tamanho tão grande, eu não posso dizer que o Brasil não tem acessibilidade ou não tem inclusão. Tem muito mais pontuais em alguns locais e diferentes em outros. Por exemplo, o que a gente tem aqui na capital de Alagoas é infinitamente maior do que a gente tem no interior do estado, principalmente nas cidades menores do Alto Sertão, né? Lá ainda se chama a pessoa com deficiência de aleijado, né? Então, é muito cultural. E para mudar a cultura não é do dia para a noite, não é só a lei que vai fazer isso. Vai precisar de tempo, vai precisar de punição para quem não cumprir a lei, né? Vai precisar de informações, e esse é um desafio da nossa Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, que tem que levar a informação, o texto básico, mastigado, informando que as pessoas têm aquele direito e tem que fazer ele valer. O poder público também tem que ter conhecimento da lei e tem que se organizar para aplicar a lei. E principalmente sabendo que terá punição se não cumpri-la das duas partes. Então, eu acho que isso é um processo que a médio e longo prazo a gente vai conseguir, como é o ECA. A gente não tem ainda o ECA.
o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua plenitude de garantias de direitos, de efetivação de direitos para a criança. Por quê? Porque a gente já com 25 anos ainda não conseguiu que as autoridades cumpram a lei. No caso do ECA também falta muita punibilidade, né? Então a gente se perde nesse sentido. Então é um exercício de todos, das pessoas com deficiência, dos poderes públicos, da sociedade em geral, né, se informarem para poder exigirem, para também fazer a sua parte no que é de direito, porque a gente acha, do que é de dever, porque a gente acha que a gente só tem direito, né, Miguel? Mas enquanto cidadão, todo mundo tem dever. Mas a gente vê muito mais protagonismo, por exemplo, na esfera da lei de inclusão, ou na luta de vocês, do que no protagonismo, por exemplo, dos aposentados e das crianças. Então, é o voluntariado que é muito mais visível, né? A guerra tem muitos protagonistas na área de vocês. É porque a gente começou a partir da condição de poder ser reabilitado, de poder sair de casa, é aquele grito de inclusão mesmo. E a lei garante exatamente isso. Você vê 15 anos de discussão, né? No meio desses 15 anos teve tantas idas e vindas, tantas vitórias, tantas conquistas e tantas derrotas da gente, tanta briga para garantir o que já estava assegurado, porque o nosso medo enquanto segmento da pessoa com deficiência era dizer assim, o Estatuto vai fazer a gente perder o que a gente já tinha garantido, tipo o benefício da prestação continuada, né? A acessibilidade nos transportes, que inclusive terminamos o prazo o ano passado, em 2014. A lei dava um prazo de 10 anos para toda a frota do país estar acessível, e agora vão começar as enxurradas de ações para as empresas de transporte que não cumprirem os 100% da cota acessível. Então a gente tinha esse medo, vamos perder o que já está garantido, e na verdade ele garantiu a continuidade e trouxe inovações. Nessa área, inclusive, não sai mais ônibus da fábrica sem elevadores. Exatamente, sem estar adaptado. Então cada ônibus que entra já tem acessibilidade. E as empresas têm um prazo para permanecer com a frota, né? Se não me engano, aqui em Alagoas, eles podem ficar 10 anos com o ônibus. Mais de 10 anos, obrigatoriamente, ele tem que sair de circulação. Então, aquele novo que vai ser comprado, ele já vai vir adaptado. Ao longo desses 10 anos, que foi em 2004 a 2014, foi o prazo que a lei deu para ajustes, né, em todo o país. A gente já vê um grande avanço, ninguém pode dizer que não tem ônibus acessível. A gente já viu um grande avanço. Falta ainda, aqui em Alagoas, se não me engano, a gente já tem, na maioria das empresas, 60% da frota acessível. Então, a gente já passou da metade. Já é uma conquista. Na questão da garantia ao trabalho, a inclusão, a participação em cotas na área de concurso, a lei de cotas para o mercado de trabalho permanece, não houve alteração. Havia uma proposta de texto para que fosse incluída a empresa com a partir de 50 funcionários, né, que hoje a lei diz 100 funcionários, e aí a gente atingiria aquele microempresário, né? Mas eu até entendo, eu defendi esse texto como pessoa com deficiência, mas até entendo que a gente ainda tem outro caminho. Se o governo der um incentivo para os microempresários de redução de impostos, que ele já normalmente já tem, ele vai fazer isso de uma forma mais deliberada, sem pela obrigatoriedade da lei. Entendeu? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, de fato, não foi uma perda. A gente já tinha um direito, ela continuou o direito. A ideia nossa no início era ampliar, não conseguimos isso, mas não perdemos o que já tinha. A cota para a pessoa com deficiência na empresa com mais de 100 funcionários permanece. Talvez 5%. O grande pensamento aí que atrapalhe o caso é que deva se exigir um investimento muito grande, com rampas, adaptação de banheiros, e tudo isso traz um elemento complicador. Eu acredito até se o governo pudesse financiar de alguma forma essa adaptação no cenário das empresas, poderia facilitar. Agora, teve uma aprovação que foi o uso do Fundo de Garantia para a compra de órteses e próteses, que eu acho que isso ataca o Fundo de Garantia do trabalhador. Esse, inclusive, foi um projeto nosso, de minha autoria. Mas ele vai ter que ser para trabalhador, né? Ele não vai poder, claro, para ter fundo de garantia ele tem que ser trabalhador. Ele vai comprar órtese e prótese e é aquilo que ele precisa para continuar no trabalho,
entendeu? Então vai ser um benefício bem próprio dele. E a quantidade de pessoas que vai acessar isso, apesar de a gente ter um número tão grande de pessoas com deficiência, não é tão grande, Miguel. Então você viu por um ângulo, mas se você vê pelo ângulo da quantidade de pessoas com deficiência que vão acessar esse recurso, ele é muito pequeno. Porque é uma via de duas mãos, né? Tanto o trabalhador sai beneficiado, quanto a empresa. Exatamente. Porque a força, a mão de obra de uma pessoa que batalhadora, que não tem diferença alguma a não ser a questão da mobilidade. Muitos não estão a gente percebe que estão no mercado de trabalho e se desdobram, produzem muito mais. Muitos não estão no mercado de trabalho porque não tem uma cadeira de rodas, né? Então, se ele tiver uma cadeira de rodas e puder contribuir, o país vai estar se enriquecendo com a mão de obra dele. Então, custa muito mais caro manter pela assistência social uma pessoa com deficiência do que dar a ele o mínimo para que ele possa ser uma mão de obra produtiva, porque ele vai ser mão de obra produtiva para o país, não é para ele só. Ele começa com o processo de adaptação dentro de casa, a mobilidade. Exatamente. Ao sair de casa, as calçadas, a pegar sua condição, quer seja um carro ou ônibus, as calçadas próximas ao trabalho e o trabalho. Então, a gente tem inovações e garantias do que a gente já tinha na lei. Por exemplo, a reabilitação, a concessão de prótese pelo governo do Estado e a obrigatoriedade da saúde, que já é do governo, vencemos uma etapa. A etapa da moradia, a gente conseguiu colocar 3% de toda a moradia financiada pelo governo, ela tem que estar acessível para garantir esse público com deficiência também ser o beneficiário. Senão ele recebia uma casa e ele não conseguia entrar porque a cadeira de roda não cabia lá dentro, né? O transporte adaptado, já estamos aí no final, já vencemos o prazo, agora vamos brigar para a efetividade total dos direitos através da ação. 100% da frota. Exatamente. A história da inclusão também na escola pública e privada. A privada sempre cobrava mais quando era uma pessoa com deficiência que precisava de um apoiador. Ela não vai mais poder cobrar mais. Então, uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, aluna de uma escola privada, a mesma matrícula, a mesma mensalidade para qualquer outro aluno que não tenha deficiência. Por incrível que pareça, se cobrava às vezes o dobro, né? Inclusão para o trabalho, garantimos a permanência da cota. O empregador, às vezes a gente pensa como empresário, eu vou investir, aliás, eu vou ter um gasto para fazer adaptação física ou treinar a minha equipe para receber aquela pessoa com deficiência, mas se o empregador pensar que ele está fazendo um investimento, o retorno vai vir para a empresa. Porque hoje o que acontece, Miguel? Paga-se muito de multa, porque não consegue cumprir a cota. Se aquele percentual que ele gasta na multa, ele revertesse para a reforma ou para a capacitação da equipe que vai receber aquela pessoa com deficiência, aquela mão de obra que ela vai absorver vai trazer uma produtividade para a empresa e não lá na frente. Bateria as contas, né? Entendeu? Conversamos com Rosiana Cavalcante, Rosinha da DEFAL, secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela entrevista. Vale lembrar que hoje a gente faz os 25 anos do ECA e que o grande desafio, assim como da Lei Brasileira da Inclusão, é tornar isso realidade, tirar a lei do papel, né, e efetivar os direitos. E depois do intervalo vamos falar sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltamos já.